Muitas pessoas têm dúvidas quando se trata de documentação de veículos. Por isso, o Mundo dos Motores veio até o Ciretran para conversar com o delegado Fernando Bardi. Qual que é o processo que precisa ser feito ao comprar um veículo? Bem, na verdade, são dois procedimentos distintos dependendo do veículo. Em se tratando de veículo 0 km, a nota fiscal mais a documentação pessoal do adquirente, né, monta-se um processo, são pagas as taxas e o documento de licença e de registro é expedido normalmente. Em se tratando de veículo usado, o Denatran expediu uma portaria em 2008, que passou a vigorar em 2009, que exige uma vistoria de motor. Por quê? Porque todo documento hoje consta também a numeração do motor do veículo que vem de fábrica. E isso evita fraude na transposição de motores de procedência ilícita, né? E que o cidadão menos avisado, ou que às vezes não tem condição de checar na hora, acaba adquirindo o veículo. Quando o veículo passa na vistoria na Ciretran, se detecta que o motor é produto de ilícito e aí começa, né, uma verdadeira dor de cabeça para o cidadão, porque o motor tem que ser devolvido para o proprietário original, ele fica com o veículo sem motor e aí se inicia, via de regra, uma briga jurídica com o estacionamento, com a concessionária ou até com o particular de que ele comprou e o sujeito fica impedido de andar com o seu automóvel até que o deslinde da questão jurídica venha a acontecer. Então, essa vistoria exigida, o Denatran credenciou empresas no Brasil inteiro, e aqui em Jundiaí são 10 empresas credenciadas, que fazem essa vistoria do motor. Além dessa vistoria do motor, eles fazem uma vistoria geral, com a identificação fotográfica da placa do veículo e do odômetro também, que essa é uma novidade que nós estamos implantando em Jundiaí. Porque é uma segurança, tanto para quem compra como para quem vende, porque você tem uma radiografia, uma espécie de radiografia fiel do veículo que você está comprando ou que está vendendo. A novidade que nós estamos implantando em Jundiaí é com relação ao odômetro. Todas as empresas daqui de Jundiaí e os veículos que passaram por elas estão alimentando um banco de dados que vai ser possível ao cidadão comum acessar através de um site chamado www.odometro.com.br. Então, todos os veículos que passaram por vistoria em Jundiaí, que tiveram a foto do seu odômetro captada, vão estar nesse banco de dados. De tal maneira que você, ao comprar um veículo, se interessar para comprar um veículo, você pode entrar nesse site e se o veículo já foi, alguma oportunidade, submetido à perícia, você tem exatamente a quilometragem do veículo. Isso evita uma outra fraude muito comum nesse mercado também, que é do sujeito, do cidadão, voltar ao odômetro para dar a impressão que o veículo tem uma quilometragem menor do que, na verdade, ele tem. E, em consequência, o desgaste, né, de todos os componentes do motor. E claro, nós fomos até as ruas para saber quais são as principais dúvidas dos motoristas. O que eu gostaria de saber, com o delegado, que se o transporte escolar vai ser preciso também usar a cadeirinha para as crianças. Não. O uso é obrigatório para veículos de passeio, tá? Nesse primeiro momento, tá, a obrigatoriedade é mais ou menos o seguinte, para a pessoa que está nos assistindo entender. Crianças de 0 a 1 ano de idade têm que andar no bebê conforto. O bebê conforto é uma cadeirinha, tá certo? Só que ela é fixada na parte traseira do banco dianteiro do passageiro, de tal maneira que a criança não olha para frente do veículo e olha para trás. Isso por quê? Porque na hipótese de uma colisão, evita o choque frontal, quer dizer, a criança que não tem ainda uma musculatura, não tem a sua parte óssea bem formada, pode sofrer um trauma, né, com quebradura do próprio pescoço, dependendo da intensidade do choque. Aí, em seguida, vem a cadeirinha, que é para de 2 a 4 anos, tá certo? De 4 a 7 é o chamado assento de elevação, ou seja, é uma espécie de dispositivo que torna a criança um pouco mais alta no banco traseiro para permitir que seja fixado o cinto, tá certo? E, por último, crianças acima de 10 anos com um assento livre, né, desde que com o cinto de segurança. Todos os automóveis hoje já saem de fábrica com esse item de série, cinto de segurança no banco traseiro. Até pouco tempo não saía. Fora dessa portaria, ou seja, que não é obrigatório, são os táxis, os veículos de transporte escolar, os veículos coletivos também. Então, num primeiro momento, esses daí estão excetuados. Oi, eu queria saber quais os benefícios do seguro obrigatório. O DPVAT, né, que é o seguro obrigatório, ele tem uma finalidade. Já a palavra obrigatório significa dizer que o Estado tem que dar uma contrapartida. Quer dizer, eu não consigo licenciar o meu veículo se eu não alimentar o banco do seguro obrigatório. Mas ele serve principalmente para indenizar pessoas vítimas de acidente, uma das suas principais funções. Existe na lei do DPVAT uma série de aplicações, principalmente com relação à educação de trânsito. Então, parte do dinheiro que é arrecadado com o seguro obrigatório, ele é destinado a campanhas de educação de trânsito, tá? Mas uma outra parte, a parte principal, ela serve para indenizar pessoas que são vítimas, tanto de ferimentos como, infelizmente, as vítimas fatais, no caso aí os seus herdeiros, né? Então, existe hoje uma tabela
que é praticada num preço de mercado e que prevê a possibilidade de você, ao se envolver num acidente, ter reembolsada as suas despesas médicas até um determinado valor e também o reembolso pela morte, pelo falecimento de um ente querido. Até quando eu posso pagar o IPVA depois do vencimento? O IPVA tem uma tabela autônoma, tá? Que ela é praticada nos 3 primeiros meses do ano. Ela não vence concomitantemente. Na verdade, existe uma discussão com relação a isso. Por quê? Porque o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ele tem uma tabela autônoma, tá? Que vence nos 3 primeiros meses do ano. Se você pagar à vista, tem um desconto, ou você pode parcelar, né, em até 3 vezes. O IPVA vence autônomo. O DPVAT não. O DPVAT vence sim com o licenciamento do veículo. Você só renova o licenciamento, você pode renovar o DPVAT ao renovar o licenciamento. Então, existe uma tabela que, pela final da placa, tá certo? Você tem os meses para cumprir durante o ano, que vai terminar em novembro agora, das placas de veículo. Mês de abril é placas final 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 e assim sucessivamente. No entanto, o IPVA não vence concomitantemente com o licenciamento. Então, de tal maneira que o cidadão é obrigado a recolher no início de cada ano o IPVA e depois licenciar no vencimento do veículo.